Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui e hoje a gente vai para mais uma aula da gastroenterologia. Doc, hoje a gente vai falar de um sintoma muito comum, que é a constipação. Como que vai funcionar a nossa aula? Primeiro a gente vai definir o que é constipação, falar das principais etiologias, primárias, secundárias, mostrar o quadro clínico, que é bem simples, falar um pouquinho do diagnóstico e, por fim, fechar tudo com o tratamento dessa queixa muito comum na prática clínica. Tá certo? Doc, então para começar, dá uma pausa nessa questão, vê se tu consegue responder e depois a gente resolve ela junto. Vamos se atentar que a constipação é a segunda queixa gastrointestinal mais comum. Então, quando um paciente vai lhe procurar por alguma queixa do trato gastrointestinal, a gente tem que lembrar que a constipação, o que a gente vai falar hoje, é a segunda queixa mais comum de todas. Então, é algo muito prevalente, Doc. É algo que a gente tem que saber minimamente manejar. E essa queixa, ela tem uma incidência aumentada conforme a idade. Ou seja, quanto mais velho é o paciente, é mais provável que ele desenvolva, por algum motivo, essa queixa de constipação. Então, a gente tem que saber dessa informação que o paciente mais idoso geralmente tende a ter mais sintomas de constipação, principalmente os pacientes maiores de 60 anos, tá certo? Então, aqui é o típico vozinho, essa imagem aqui, que pode se apresentar com a constipação no seu consultório, na sua emergência ou o que quer que seja. Entendido então a epidemiologia, Doc? Bom, agora vamos definir efetivamente o que é a constipação. Doc, a constipação funcional, ela tem uma definição até questionável na literatura, mas a gente vai entender por essa definição aqui, que está pautada principalmente nos critérios de Roma 4. Então, a constipação é uma sensação de defecação insatisfatória, ou seja, o paciente percebe que tem algo errado nos seus episódios de evacuação, de defecação. Por quê? Porque eles estão reduzidos em número e, quando ele vai ao banheiro, ele tem a sensação de dificuldade para evacuar. Então, o paciente percebe que está reduzido em número em frequência de evacuações e, quando ele vai ao banheiro, ele tem uma dificuldade para evacuar. Sendo que esse quadro deve acontecer pelo menos nos últimos 3 meses para uma constipação funcional. Tá certo? Então, estou constipado, faz uns 3 dias que não vou ao banheiro. Sim, isso é uma constipação. Mas uma constipação funcional, ela tem que estar presente por pelo menos nos últimos 3 meses, com uma redução da frequência e uma dificuldade durante os episódios de evacuação, tá certo? Sendo que, pelos critérios de Roma 4, isso que a gente comentou tem que envolver alguns desses 5 critérios, ou seja, fezes mais endurecidas, pautadas por uma escala de Bristol de 1 e 2, que a gente já vai ver, acompanhadas de esforço para evacuar, com sensação de evacuação incompleta ou de uma obstrução anorretal, e se o paciente precisa fazer alguma manobra para facilitar a sua evacuação. Seja uma manobra manual, seja alguma manobra mecânica ali, tá certo? Então, 3 meses junto com algum desses critérios. Isso é constipação funcional pelo Roma 4, Doc. Agora, as desordens da defecação são a incapacidade de coordenar os músculos abdominais e o assoalho pélvico para evacuar. Então, constipação funcional são esses critérios que eu acabei de comentar para ti. A desordem da defecação é quando o paciente não consegue sincronizar os movimentos abdominais e o assoalho pélvico relaxando para ele conseguir efetuar o movimento de evacuar, certo? Por fim, temos o último critério, que define também um dos tipos de constipação, que é a constipação com trânsito lento, em que ela consiste em uma dificuldade, no maior tempo para o paciente conseguir evacuar. Vamos falar um pouquinho então das etiologias. A constipação tem como principal etiologia a constipação primária, que é uma constipação que não é decorrente de uma causa secundária, de uma doença adjacente. Ela é uma constipação causada primariamente pelo processo de não conseguir ir ao banheiro, evacuar daquele paciente. E essa constipação primária, ela tem como etiologia principal questões relacionadas aos hábitos de vida do paciente, como, por exemplo,
uma alimentação desregulada, composto por muitos produtos industrializados, redução de fibras alimentares, redução da ingesta hídrica. Então, a alimentação é o principal componente da constipação funcional de etiologia primária, mas junto com ela nós podemos ter outras condições, como a própria gestação, viagens prolongadas. Todas essas outras condições, elas também podem provocar constipação, mas a principal causa, o principal motivo é a baixa quantidade de fibras ingeridas com uma alimentação desregrada, composta por muitos produtos industrializados, com uma baixa ingestão hídrica, redução importante na quantidade de fibras alimentares. Então, a constipação primária, a principal etiologia é alimentar, certo? Então, a mais comum é a constipação primária, mas nós também temos a constipação de etiologia secundária, que é provocada, em geral, por uma causa secundária. Ela é consequência de um outro processo. Essa constipação secundária pode ser provocada por alguma doença sistêmica, seja ela qual for, por uma iatrogenia, ou seja, por uma manipulação inadequada ali do trato gastrointestinal durante um procedimento cirúrgico, por exemplo, durante alguma medicação que foi prescrita àquele paciente de forma errônea. Ela pode ter etiologia psicossocial, a depender da queixa daquele paciente. E aqui nós temos algumas doenças em termos anatômicos que podem nos levar a um distúrbio que cause constipação. Aqui, nesse primeiro quadro, nós temos primeiramente as doenças associadas ao cólon, então ao intestino, tá certo? Todo esse quadro aqui pode causar constipação. Então vão desde doenças extraluminais, que são fora do lúmen do trato gastrointestinal, doenças luminais, que obstruem o lúmen do trato gastrointestinal, doenças da musculatura do trato gastrointestinal e doenças em regiões mais baixas para além do cólon, como tumores de reto, lesões de reto e lesões do canal anal propriamente dito, tá certo? Doc, além das doenças do trato gastrointestinal, nós temos outras etiologias anatômicas e fisiológicas que podem ser causas secundárias da constipação. Uma delas é a constipação de origem neurogênica. O que acontece, Doc? Além do trato gastrointestinal enquanto tubo funcionante, enquanto mucosa, lesões de mucosa, lesões musculares, nós temos o sistema nervoso atuando para que esse trato gastrointestinal funcione. Caso esse sistema nervoso esteja com algum dano, ele não vai fazer com que aquele trato gastrointestinal funcione adequadamente. E, por conta disso, nós vamos ter em decorrência de uma constipação, tá certo? Então, lesões de origem neurogênica, seja periférica, que vão lesar ali os plexos mioentéricos, os plexos do trato gastrointestinal, como a doença de Hirschsprung, outras doenças que afetam esses plexos, ou lesões de origem central, que sejam no canal medular ou no encéfalo, também podem cursar com episódios de constipação por prejudicar essa fisiologia, esse funcionamento normal da motilidade intestinal. E por fim, além das causas neurogênicas, também temos causas endócrinas e metabólicas, que também podem gerar constipação funcional, destacando aqui o hipotireoidismo e a hipercalcemia, certo? Essas duas causas são causas importantes endócrino-metabólicas que podem cursar com constipação. Então a gente tem que abordar o nosso paciente como um todo para a gente avaliar essas outras possibilidades. E por fim, mas não menos importante, nós também temos que lembrar que certos fármacos, certas medicações podem também induzir nosso paciente a ficar constipado. Aqui, destacando nessa tabelinha aqui, principalmente os analgésicos, Doc. Aqui nós temos diversas outras medicações que também podem cursar com constipação, mas os analgésicos principalmente das classes dos opioides. Então, codeína, tramadol, a própria morfina, são fármacos que a gente usa muito em algumas classes de paciente, principalmente idosos com alguns problemas crônicos, idosos com doença terminal, com neoplasias, que essas medicações podem induzir a constipação e piorar, portanto, a qualidade de vida daquele paciente. Então, essas são as etiologias secundárias, Doc.
Agora a gente tem que avaliar o nosso paciente que tem constipação. E para avaliar, a gente tem que fazer aquele passo do exame clínico, que começa com uma boa anamnese. É importante nessa anamnese, Doc, a gente já se atentar para os sintomas de alarme para um paciente que queixa-se de constipação. Então, o paciente que tem constipação associada a hemorragia, uma dor abdominal intensa que não alivia, perda de peso, anorexia, tenesmo, febre, indicam que talvez aquela constipação não seja apenas um quadro benigno, que a gente tenha que investigar ela um pouquinho mais a fundo, solicitando, portanto, uma avaliação de urgência, um diagnóstico de urgência e, muito provavelmente, exames complementares mais acurados. Nessa avaliação da anamnese, nós temos que avaliar o produto da constipação, que são as fezes. Então, temos que avaliar o tamanho das fezes, qual a característica delas, se elas são fezes finas, fezes afiladas, que podem sugerir obstruções, fezes fragmentadas, a consistência, a frequência das evacuações do nosso paciente e, para avaliar a característica das fezes, nós temos a famosa escala de Bristol, tá certo? Que é essa escala que tu vai pegar enquanto está no atendimento e mostrar para o paciente e falar qual que é o tipo dessa escala que são as suas fezes. Em geral, pela definição de Roma 4, o tipo 1 e 2 de Bristol estão associados à constipação funcional. Então, quanto menor o número, significa que as fezes do paciente tendem a ser mais de característica constipada, tá certo? Quanto maior o número, se aproxima mais do episódio que a gente chama de diarreia. Bom, então essa foi a anamnese. E agora no exame físico que a gente tem que ver, Doc? A gente tem que avaliar os dois principais sistemas afetados pela constipação, que é o trato gastrointestinal, então fazer um exame físico do abdômen bem feito, avaliar os ruídos, avaliar se na percussão a gente pode ter alguma maciez em alguma região do abdômen, que pode indicar essas fezes formadas, e fazer o toque retal. Por quê? Porque a gente tem que ver se tem fezes na ampola retal, tem que ver se tem alguma lesão obstrutiva, como que está o tônus do esfíncter ali. Então tudo isso vai nos dar um maior arsenal para que a gente consiga chegar no diagnóstico mais preciso para aquela constipação do paciente, avaliando se ela é apenas funcional ou se ela tem alguma causa secundária causando-a. E por fim, a gente também tem que lançar mão de alguns exames complementares. Falando um pouquinho dos exames complementares, Doc, o primeiro deles é o tempo de trânsito colônico, que é um exame muito importante para a gente avaliar como que está a progressão, ou seja, quanto tempo que o intestino daquele paciente está progredindo e funcionando para que as fezes sejam formadas e, por fim, eliminadas. Como que a gente faz esse exame? A gente dá para o nosso paciente uma cápsula com um monte de esferazinhas assim, que contém um material que ele não é radiotransparente, ele é radiopaco. Então o paciente engole aquilo e a gente faz radiografias de abdômen seriadas. Essas radiografias seriadas vão mostrar, portanto, o trânsito dessas esferas no aparelho, no trato gastrointestinal, tá certo? Agora, caso o paciente, no final do 5º dia do exame, ele tenha uma retenção de 20% ainda dessas esferas, então tu vai contar quantas tem ainda no raio-x, ele tem uma retenção patológica, um trânsito gastrointestinal reduzido, caracterizando, portanto, uma constipação. Outro exame que pode nos ajudar é a radiografia de abdômen, porque esse exame pode mostrar a presença de fezes, que é esse aspecto aqui mais empontilhadinho, como se fosse um bombril aqui no trajeto do trato gastrointestinal do paciente. Junto com isso, a gente também pode avaliar se tem alguma distensão de alças, se tem alguma obstrução, se tem alguma outra coisa que nos chame a atenção. Além disso, podemos usar a manometria anorretal, que é um exame que vê se a contração do esfíncter anal, que é o que permite a passagem das fezes, está adequada ou não. Caso ela esteja inapropriada, isso pode sugerir um distúrbio defecatório, da fase final da evacuação. E esse exame também pode nos atentar para a doença de Hirschsprung, que é aquela doença que justamente o paciente tem um mau funcionamento nos plexos nervosos do trato gastrointestinal, tá certo? Além disso, temos também a defecografia, que é um exame que é usado para determinar como que está a evacuação na parte terminal do intestino. Porque ele avalia as fases aqui dessa região, do reto e do canal anal, com uma injeção de contraste. Então, tu injeta contraste naquela região e pede para o paciente fazer algumas manobras. Fazer a manobra de Valsalva, fazer prensa abdominal, e você vê
como que está, né, o movimento desse contraste durante essas manobras, durante a fase evacuatória do nosso paciente. Isso pode nos mostrar retocele, prolapsos de mucosas, que seja interna, né, ou até uma intuscepção ali daquelas próprias alças. Uma intuscepção é a reentrada das alças entre si, que é mais ou menos isso aqui. Certo? Então esse exame também é um exame importante para a gente fazer. Além disso, temos o enema opaco, que ele pode ser usado para uma constipação intestinal de aparecimento recente, e o principal dos exames, que não é um exame funcional, mas é um exame visual, que é a colonoscopia, que geralmente vai ser indicada quando nós temos sinais de alarme. Beleza? Ou quando a gente suspeita, né, de alguma outra coisa que a gente possa visualizar na lesão, que não é apenas uma suspeita de uma constipação funcional. Tá certo, Doc? Então, esse é o arsenal de exames que a gente tem. Qual que a gente vai pedir quando? Doc, isso a gente tem que individualizar conforme a suspeita diagnóstica para aquele quadro de constipação. A colonoscopia, em geral, é um exame feito para avaliar os pacientes com sinais de alarme, se a gente está pensando em alguma doença invasiva, alguma doença que está obstruindo ali, ou alguma outra questão. Já os outros exames, a gente vai solicitar conforme o que a gente está querendo avaliar. Se a gente quer avaliar o trânsito, talvez o exame de trânsito intestinal seja melhor. Se a gente quer avaliar a região baixa do paciente, a defecografia pode ser um bom exame. E se a gente está querendo avaliar contração ou distúrbios neurológicos, a manometria anorretal é um exame importante. Então essa é a nossa propedêutica. Junto com isso, Doc, nós também temos os exames laboratoriais. Pensando principalmente naquelas causas endócrino-metabólicas, alguns exames laboratoriais que podem ser importantes quando a gente fala de constipação são o TSH, o cálcio e outros eletrólitos, como o potássio, por exemplo. Esses daqui são os principais exames porque alterações neles podem causar também constipação, como hipotireoidismo e a hipercalcemia, como a gente já comentou. Então, essa foi a investigação. E, Doc, como que a gente trata esse paciente com constipação? É um conjunto de medidas. A primeira delas é a educação do paciente. E essa educação visa orientar sobre as evacuações, ou seja, orientar aquele paciente que ele tem que ir ao banheiro quando ele sente necessidade, para ele não ficar segurando, né? Ah, eu estou num ambiente que não me sinto confortável. Dá um jeito, vai no banheiro, porque é melhor do que tu ficar restringindo a tua evacuação. Orientar também o paciente para reduzir o uso de laxativos, principalmente de forma indiscriminada e de forma não prescrita, tá certo? Porque com o uso recorrente de alguns tipos de laxativo, o paciente pode ter o sintoma rebote, ou seja, ele pode ficar constipado por conta dos laxativos, ou ter diarreia por conta dos laxativos, que também não vai ser uma boa pedida para aquele paciente. Junto com isso, também temos que orientar as modificações de hábito, principalmente as orientações dietéticas, orientando, né, o aumento da ingestão de fibras, de 25 a 30 gramas por dia. Isso pode ocorrer de forma natural, né, ingerindo alimentos que contenham mais fibras, mas caso o nosso paciente não consiga fazer isso, existem alguns suplementos de fibras alimentares, que eles estão aqui listados nessa tabela. Principalmente, né, aqui, Doc, o Physidium. Então, a gente pode prescrever esses suplementos para o nosso paciente para suprir essa necessidade diária de ingestão de fibras, caso ele não o faça. Junto com isso, também aumentar a ingesta hídrica, porque isso vai favorecer, né, o amolecimento ali do bolo fecal e evitar também que cause constipação por conta desse fator. E, Doc, além de tudo isso de orientar o paciente, nós temos alguns fármacos, que são os laxativos, que a gente pode prescrever para os nossos pacientes. Esses fármacos têm alguns mecanismos de ações, e conforme esse mecanismo de ação é que a gente vai os prescrever para determinados pacientes. Os primeiros deles, Doc, são os laxativos osmóticos. A característica funcional deles é aumentar a absorção intestinal de água. Então, no lúmen intestinal, ele absorve mais água. E esse aumento de água aqui no lúmen pode amolecer o bolo fecal e facilitar o seu trânsito no intestino. Os laxantes que compõem esse grupo são principalmente o PEG, polietileno glicol, tem o PEG 350 e o PEG 4000, a lactulose e os sais de sódio e magnésio. Em geral, esses agentes osmóticos
são agentes de primeira linha, tá certo? Por quê? Porque eles têm poucas contraindicações, são poucos danosos ao paciente e eles atuam primordialmente apenas no trânsito gastrointestinal, no trato gastrointestinal. Então, eles são bons laxativos de primeira linha, para você orientar o paciente logo de cara, tá certo? Outros laxativos são os agentes lubrificantes, ou em algumas literaturas conhecidos como amaciantes. O que eles fazem? Eles lubrificam a parede intestinal e diminuem a absorção de água pelo cólon. Então, eles diminuem esse retorno de água pelo cólon. Os osmóticos puxam a água para dentro do lúmen. Os lubrificantes impedem que a água saia. Quais são os componentes aqui? Temos dois principais, que é o glucosionato de sódio e o óleo mineral. Eles também são bons laxativos, Doc, mas nós temos que nos atentar principalmente para o óleo mineral, que a gente não deve utilizar esse componente em idosos e crianças. Por quê? Porque esse óleo mineral ele pode ser broncoaspirado, e ao ser broncoaspirado, ele pode causar uma pneumonia lipoídica, que a gente chama, que é justamente porque ele é um lipídio, ele pode causar essa pneumonia um pouco mais atípica, né, nesses pacientes, que crianças e idosos, eventualmente, podem estar com a deglutição, né, não tão preservada. Então, para evitar esse risco, a gente não usa essa classe nessas populações, ou busca usar ao mínimo essa classe nessas populações. E junto disso, esses laxativos, a longo prazo, diminuem a absorção de vitaminas da classe ADEC, as vitaminas lipossolúveis. Por quê? Porque eles são compostos primariamente, né, lipofílicos. Então, se eles são compostos lipofílicos, as vitaminas lipossolúveis vão se dissolver nessa gordura e vão ser eliminadas, tá certo? Então, mas isso é um efeito a longo prazo, só que a gente tem que atentar porque alguns pacientes podem usar laxativos a longo prazo. Outra classe, Doc, são os agentes, né, irritativos, que eles aumentam a contração da musculatura lisa intestinal por meio de um estímulo ao plexo mioentérico, ou seja, eles promovem, né, a motilidade intestinal, eles promovem as contrações do intestino. Dentro desses agentes, nós temos o mais famoso deles, que é o bisacodil. Temos outros, né, como o picosulfato, o óleo de ricino, mas o mais famoso deles é o bisacodil. A gente tem que atentar para esses laxativos e irritativos para a gente não fazer uso crônico, porque justamente a gente pode ter efeitos adversos como diarreia, porque a gente vai estar irritando o nosso trato gastrointestinal e hiperacelerando esse trânsito que pode causar, portanto, né, outros distúrbios. E além disso, nós temos os últimos agentes, que são os agentes procinéticos, que vão aumentar o trânsito gastrointestinal de uma maneira um pouco mais fisiológica, ao contrário dos irritativos, que vão estimular o plexo mioentérico. E aqui nós temos alguns laxativos, que são a domperidona, que também pode ser um antiemético, e a lubiprostona, tá certo? Laxativos mais novos. Então esse foi o tratamento farmacológico da constipação. Agora, Doc, a gente vai falar só de um ponto específico, que é quando a gente tem um agente causador específico da constipação, que é o fecaloma. E o que é o fecaloma? É quando a gente tem aqui na ampola retal a presença de fezes que não conseguem passar. E Doc, como que você vai tirar isso? A forma mais simples e mais prática, porém nem tão boa de se fazer, tanto para o paciente quanto para o examinador, é retirar manualmente esse fecaloma. Então tu vai lá, tu vai examinar o paciente, tu vai fazer o toque retal e perceber que tem fezes na ampola retal. Tu vai pegar, colocar umas 2 luvas e vai ter que passar um lubrificante na sua mão, fazer o toque retal, principalmente bimanual, e retirar esse fecaloma manualmente. Então tu vai ter que achar o fecaloma com seus dedos e quebrar esse fecaloma para retirar esse fator constipante do paciente. Não é um procedimento agradável, nem para tu, nem para o paciente, mas é um procedimento necessário, tá certo? Então, se tu perceber isso, tu vai ter que fazer a retirada manual e vai aliviar aquela queixa. Esse é o procedimento. Com o toque manual, tu vai quebrando o fecaloma, esse monte de cocô que vai estar acumulado aí, tá certo? Cheira muito forte, é um procedimento desconfortável, mas tem que ser feito. Não fiquem adiando esse procedimento, porque isso ajuda o paciente. E aqui, só sintetizando, como que a gente faz essa terapêutica? A gente vai inicialmente orientar dieta, hidratação e estilo de vida, aquelas mudanças comportamentais,
Orientar suplementar fibras, sejam por dieta ou sejam por compostos com fibras farmacológicos. Primeira linha, laxativo osmótico. Segunda linha, lubrificante. Não funcionou, pode partir para procinético, mas não funciona também. Ou pode partir para laxativos irritativos, tá certo? Mas lembrando que deixar laxativos irritativos não é para ser de uso crônico. Geralmente é um uso mais agudo, tá certo, Doc? Então, vamos voltar agora para aquela questão, ver se a gente consegue responder agora com tudo que a gente conversou na aula. Sobre a etiologia da constipação, assinale a alternativa correta. 1. Existem causas primárias, como a lentificação do trato gastrointestinal e a defecação dissinérgica, e secundárias para a constipação. Parece a princípio correta. 2. Os distúrbios metabólicos, os fármacos e as síndromes neurológicas são importantes causas secundárias de constipação. Isso é uma afirmativa correta. E não existe comprovação de que a retocele cause constipação, apesar de ser comum encontrar essas duas condições associadas. Doc, todas essas alternativas são corretas, tá certo? Então, as causas primárias e secundárias que a gente comentou, falam 1 e 2. E a retocele, que é esse abaulamento na região do reto, ela não é uma etiologia comprovada de constipação, mas em muitos pacientes com constipação, nós evidenciamos a presença de retocele, tá certo? Então as 3 são corretas, beleza? Vamos fazer alguns flashcards para fixar tudo isso que a gente comentou. A incidência da constipação aumenta conforme qual fator? Conforme a idade, Doc. As fezes endurecidas com Bristol menor que 3, então 2 e 1, são critérios de Roma 4 para constipação. Qual a principal etiologia da constipação primária? A alimentação inadequada, principalmente com redução de fibras. Tá certo? O PEG é um laxativo de qual classe? É um laxativo do tipo osmótico. Ele puxa água para dentro do lumen intestinal. Qual a medida inicial para a constipação? É a gente orientar o nosso paciente a ter uma dieta mais adequada, aumentando fibras, seja por alimentação ou seja por suplementação. Qual a contraindicação de laxativos lubrificantes? Lembra daquelas duas populações, idosos e crianças. Os laxantes osmóticos, e irritativos não devem ser usados a longo prazo. Então, Doc, resumindo tudo o que a gente conversou. Constipação a gente classifica pelos critérios de Roma 4, principalmente a constipação funcional, com fezes endurecidas, Bristol 1 e 2, esforço evacuatório, sensação de evacuação incompleta ou de obstrução anorretal, sendo que o paciente pode ou não utilizar manobras para facilitar a evacuação, sejam manuais ou sejam outras manobras. Lembrando dos sinais de alarme, que esses sinais de alarme orientam para a gente investigar alguma causa secundária mais importante, hemorragia, dor intensa, perda de peso, anorexia, tenesmo ou febre associada com essa constipação. Os exames a gente vai pedir a depender do que a gente está querendo investigar, sendo que, em geral, a colonoscopia é feita quando tem esses sinais de alarme, tá certo? E o tratamento, como que funciona? Medidas orientando o nosso paciente, dieta, fibras e ingesta hídrica. Se não melhorar, laxativos osmóticos, PEG principalmente. Se não melhorar, laxativo irritativo ou lubrificante. E lembrando, do fecaloma, você tem que extrair manualmente, tá certo? Doc, essa foi a aula de hoje e essas são as referências. Até a próxima aula.